todo sempre. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Som, teste, som. Ouvindo bem aí, irmã Tereza? Amém? Bom, Tiago, ouvindo bem? Deus abençoa. Guerreiro, qual é o seu nome? André. Irmão André, Deus abençoa. Minha irmã, meu cunhado, Deus abençoa. Minha sobrinha, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoa. Irmão Silvano, irmã Daniele, Natan, Deus abençoa em Cristo Jesus. Deus abençoe, irmão Luísa. Nome do irmão? Gustavo. Otávio, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos ler uma palavra que se encontra em João 8,32, antes de nós orarmos e consagrarmos um lugar santo para a adoração do nosso Deus. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no verso 32. Agradeço a você que veio. Os meninos da Peniel tiveram compromisso, tem batismo na casa de recuperação hoje. Hoje tem um batismo acontecendo e tem uma vigília, uma mini vigília. Era para eles estar aqui. Irmão Michel, fazer o louvor, trazer o teclado. Teve problemas também, dificuldades, não pôde estar, mas ele disse que no sábado que vem, em nome de Jesus, ele vai estar. O irmão Osvaldo acabou de orar, irmão Silvano. O irmão Osvaldo de lá da Peniel falou: quero orar por você, guerreiro, orar por vocês que estão fazendo a boa obra. Deixa Deus usar vocês. Deixa Deus trabalhar na vida de vocês. A obra do Senhor é grande, é carente, começou nas nossas vidas. Quando Cristo Jesus nos chamou, não cessará até a volta de Cristo Jesus, nosso Deus. Irmão Vanderlei, também em Campinas, orou e agradeceu. Passamos em 2008 na Peniel. Sábado que vem, os meninos da Peniel disseram, conversaram com o pastor Aladi, se puderem estarão aqui. Amém? Deus abençoe então vocês que vieram. Lembrando que sábado que vem, não importa, eu fiz isso muitas vezes. Na quadrangular, final de ano, ficava só eu, abria a igreja, não ia ninguém, mas eu colocava o meu hino, eu colocava um louvor e eu ficava ali passeando pela igreja, louvando e adorando. Quando abriu os Gideões da Fé em Tijucas do Sul, irmão Celso, que está na África também, eu ia abrir a igreja. O Celso às vezes não podia estar, o frio que fosse, geando, nevando, não faltava um culto. Eu abria a igreja e entregava o meu culto de adoração a Deus. O número não me importa. Às vezes as pessoas pensam assim: irmão Edson, que tamanho é o teu sonho? O quanto você sonha? Uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, uma catedral, um monstro? Não, o meu sonho, o meu projeto sempre foi, quando Cristo me chamou, o céu. É para isso que eu abri esse ministério. Por isso, a casa, eu creio, a igreja, ela tem que ser uma extensão da nossa casa, um lugar de adoração, um lugar de culto. Eu uso a cozinha para cozinhar, eu uso o meu quarto para dormir, eu uso a sala para assistir. Eu vou usar a igreja para adorar e cultuar a Deus. Você é convidado sempre que quiser. Começa com 1, 2, 3, não importa. Não importa. Eu estou aqui fazendo a parte mais importante, que é a salvação da minha alma. Eu sou carente, eu sou necessitado sempre do trabalhar de Deus. Em Filipenses 1,6 ele diz que aquele que começou a boa obra em sua vida, em nossas vidas, há de aperfeiçoar até a consumação dos séculos, até a volta de Cristo Jesus. Coríntios diz que embora o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. Eu vou envelhecendo, vamos caminhando na presença de Cristo, nosso Jesus, até a volta dele. Amém? Amém. 32 diz assim, eu vou ler o 31 também, que diz: então disse Jesus aos judeus:
que haviam crido nele. Tá? Aqui é uma diferença que diz que os que haviam crido, se há os que creram, então há os que também não creram. É simples assim. Se permanecerdes na minha palavra, se, por um acaso, numa dessa, quem sabe, talvez, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos, irmão Silvano. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu guerreiro, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus. No 32 ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pilatos perguntou para Jesus: mas o que é a verdade? Que verdade é essa? Que verdade é essa? Que verdade é essa, irmão Edson? Que verdade é essa para ser liberto? Liberto de quê? Se nós somos livres, diziam os judeus. Nós sempre fomos livres. Eu volto daqui a pouco. Oremos. Se coloque em pé, eu quero que você me ajude. Agradeço a você que veio. Como disse, muitas pessoas eram para estar e não puderam. Querer nem sempre é poder. Há adversidades, há circunstâncias que não dependem só de nós para acontecer. Correto? Oremos, soberano e eterno Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, agradecemos a Ti, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Que o Senhor, ó Deus, querido e santo, continue trabalhando, ó Deus, querido, em nossas vidas. Nós queremos entregar o nosso culto de louvor e adoração a Ti. Eu agradeço pelas pessoas que colocaram confiança em nós, que têm orado, que têm intercedido por nossas vidas, para que a boa obra que um dia o Senhor começou, continue de glória em glória. Consagramos este lugar a Ti, para adoração, para louvor, que assim a obra que é do Senhor continue, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade, irmão Edson? A primeira verdade, que Deus é soberano, não há outro além dele. Um Deus criador, o Elohim, aquele que no início criou tudo e criou nós. A segunda verdade, a Bíblia, a palavra santa deixada para nós aprendermos. E a terceira verdade, a minha verdade, a minha verdade, a sua verdade, que somos necessitados de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quero convidar meu irmão Silvano para estar tomando na frente. É meu irmão, é um menino que eu confio, é um guerreiro que sempre está na luta comigo, anos e anos. Uma vez eu vi o Silvano, tem uma casa de recuperação, para quem não sabe, na divisa da cidade do outro lado é Santa Catarina, a Peniel, onde em 2007 eu fiquei 3 anos e meio lá. E eu conheci o irmão Silvano, ele estava fazendo uma rampa. Lembra da rampa? Bem na beira do rio, ele fazia uma rampa. Então ele ia correndo e fez uma rampa pequena e deu um mortal. E caía na água feliz da vida. Mas ele começou a aumentar aquela rampa. E foi crescendo aquilo de uma maneira, ele dava 1, dava 2, dava 3 mortais. Eu saí, eu não fiz os 3 anos e meio de uma vez só. Fiz 1 ano e meio, mais 1 ano e meio, mais 6 meses, mais 12 dias a última vez. E depois veio a notícia que o irmão Silvano estava tetraplégico. Ele tinha dado um mortal e bateu a coluna cervical. Não conseguia se movimentar, não se mexia, e nós oramos por ele. O irmão Silvano esteve, como a gente falava, aleijado, e Deus o levantou daí. Então, eu vi um milagre acontecer na vida dele. Nunca mais faça rampa. Receba o sermão do Senhor com as palmas. Eu quero cumprimentar os irmãos com a oração. Amém. Já que o Edson contou um pouco, né? Deixa Deus te usar, Conheci ele, acho que foi em 2014.
Não me lembro, acho que não, 2012. Eu sei que eu vim dia 20 de março de 2012, né? No decorrer da desobediência ao pai e à mãe, a gente acabou caindo na droga. E foi um dos meios de a gente encontrar Cristo, onde Cristo nos encontrou, né? E eu vim direcionado para essa casa de recuperação, pedia para Deus para Ele poder me libertar, né? Que eu estava cansado dessa vida. E foi nessa hora que a gente começou a caminhada e começou a vir as lutas, vinha a saudade da família e a minha vontade era ir embora. A minha vontade não era mais servir a Deus. Minha vontade era voltar a usar droga. E foi onde eu fiz esse trampolim e quebrei minha coluna. Fiquei aleijado 3 meses. Só mexia com o pescoço. Os meninos da casa de recuperação que trocavam minha fralda, trocavam a sombra. Isso por não ter obedecido, né? Nossos líderes, nossos irmãos. Que a gente veio da Bahia, então a gente gostava de pular de lugar alto, né? Fazer as golpeiras. E Deus, Ele teve misericórdia, né? Deu mais uma chance e nós estamos aí. Eu quero ler uma palavra que se encontra em Mateus 25, no seu verso 1. Vou ler alguns versículos, para você que puder me acompanhar, me acompanhe. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. E as que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem aí, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e eis que estavam preparadas e entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Já querendo aqui agradecer a Deus, né, pela oportunidade nessa noite de estar com os irmãos, louvando, exaltando, engrandecendo, porque estar aqui nessa noite não foi fácil. Essa noite teve uma iniciativa muito grande estar aqui. O importante é o nome de Jesus ele ser glorificado. Contando um pouco da minha vida, eu cheguei na casa de recuperação em 2012, eu só tinha uma mochila. E a minha família inteira ficaram lá, só eu que retornei para cá, porque eu precisava de ajuda. E eu fiquei durante 2 anos, por intervalo, 1 ano de intervalo, depois fiquei mais 1 ano, porque teve um deslize. E eu sempre pedi a Deus para Deus me dar estratégia, me dar uma estrutura, me dar sabedoria, me dar graça. E é nos erros que a gente vai aprendendo, né? E graças a Deus, de tanto a gente orar, buscar, presenciei o nosso irmão Edson subindo para ir casar. E eu falava: Jesus, quando que eu vou casar? Prepara uma esposa. Eu confesso para os irmãos que aquele lugar é um lugar abençoado para a recuperação, um lugar onde o jovem se recupera, é a instituição de casamento. Mas para um jovem que nem eu, que veio sem ninguém para ter apoio, para mim foi uma parte mais difícil da minha vida. Porque o dia pior em Manhara era dia de visita. Quem morava em Curitiba era 100 quilômetros, já estava 1 hora, estava aí. E eu, que a família morava lá na Bahia, 3.000 quilômetros. Eu ia para o monte chorar. E falava: seu Deus, prepara uma família para mim. E foi nessa perseverança, prepara uma família, um dia Deus usou um casal de pato para falar comigo. Vocês acreditam? Conto sempre onde eu vou nas igrejas. Eu estava orando
Eu chorava, irmãos, naquele lugar, eu falava, Deus prepara uma família. Eu vi nosso irmão Edson subindo para casar, para ter uma família, constituir família também hoje. E eu orava, eu falava, Deus prepara uma família para mim. E a gente tinha um costume de orar, e a gente ouvia a voz de Deus, e sentia a presença dele. E nesse dia eu não senti nada. Sabe aquele dia que nem o barulho do vagalume faz? Eu falei, oh Deus, você não quer falar comigo? Por que você não quer falar comigo? Chorei, só saía ranho e lágrima. Eu saindo da igreja, dei o primeiro passo para frente, saindo da igreja, passou um casal de papo na minha frente. Sabe como a gente acabou de orar? Porque às vezes a gente não entende o trabalho de Deus, porque às vezes a gente pede para Deus e às vezes a gente se esquece daquilo que a gente pediu. E eu lembrei, dei um passo para frente, vi aquele casal de pato passando na minha frente, olhei para o céu, primeira coisa, levantei o braço e falei, Deus, até o pato ele tem uma esposa e eu. Imagina! Mas só que Deus é bom, quando aí você pede, ele faz, ele dá. Deus falou dentro do meu coração. O pato é pequenininho, né? Filhotinho, vai crescendo, tem fase, até ele chegar na idade que ele tem que se ajuntar e ter seus filhotes. Deus falou assim mesmo, ele teve que crescer primeiro, para ele ter uma família. Imagina uma pancada dessa. Depois que você crescer, eu vou te dar uma família. A gente começou a perseverar. Está aqui a minha esposa, cadê meu pezinho? Natan? Está na saída lá da cidade. A minha esposa Daniela. E para mim foi muito difícil, mas a perseverança teve conquista. Deus realizou meu sonho. Deus usou também uma irmã de São Paulo. E eu não precisei falar para ela o que é que eu precisava em oração. Ela mesma falou, Deus manda te dizer que a família que você tanto pede, o filho, já preparou. Só fica na bênção. É o que eu quero contar para os irmãos em cima desse capítulo de Mateus 25. A Bíblia diz que havia 10 virgens, né? E se você olhar os 2 primeiros capítulos, a Bíblia diz que as 10 estavam no mesmo propósito de encontrar o noivo. As 10 virgens estavam com o mesmo propósito. Só que eu creio que estava de noite, porque elas estavam carregando seus lampião, sua lamparina, né? Porque se não tiver luz à noite, não tem como a gente fazer culto, né? Eu creio que havia uma caminhada grande para chegar até as bodas, até a festa. A Bíblia diz que aquelas 10 virgens saíram em direção do noivo com as suas lamparinas, mas só 5 chegaram no lugar, porque ela havia lâmpada, havia luz nos cântaros dela. Aleluia! A Bíblia diz que as 5 prudentes chegaram e entraram dentro das bodas. As outras 5 não conseguiram chegar. Por que elas não chegaram? Elas saíram no caminho, na direção certa do seu objetivo. Só que na metade do caminho elas não conseguiram completar. Na minha vida e na sua não é diferente. A gente tem uma caminhada para seguir à frente, não sei qual que é a sua área que você está precisando. Mas se você colocar o seu objetivo, eu vou chegar, eu vou alcançar meu objetivo, Deus ele vai realizar. De tanto eu chorar, de tanto eu pedir, manhã, falar, Deus prepara uma família, Deus preparou. Deus falou, vou te dar uma família, já que você tanto pede. Eu louvo a Deus a cada dia, de a gente conseguir caminhar, né? Que não é fácil. Um mês atrás mataram meu sobrinho, contei-lo na igreja, 19 anos. Eu falei, Deus, o que é que a gente pode fazer? Não fazer mais nada. Enquanto tiver vida, ainda há esperança. Que essa palavra fique no coração dos irmãos, que quando o noivo vir buscar a sua igreja, que é Cristo, né? As nossas lâmpadas estejam acesas, para que as portas sejam abertas. Porque depois que as prudentes entraram, veio depois as loucas não conseguiram entrar. O noivo falou, apartem de mim porque eu não vos conheço. Que você possa a cada dia continuar nesse caminho. Porque esse é o nosso objetivo. Nossa irmã Thaís, talvez você está aí, nossa irmã Tereza, fazendo um convite para cá, vamos lá. Nossa glória de Deus, antes.
Então não é bom. Então não é bom. Estava meio triste, desanimado, né? Cadê a mãe? Deus é bom, Deus é na vida de vocês. Essas lutas, essas provas que vocês passam aí, para vocês conhecerem quem tem quem não. Amém? Amém, irmãos? Amém, Jesus. Deus abençoe. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e as palmas a você. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus, que a vitória tem nos dado. Procure a igreja mais perto de sua casa. Era a mensagem no tubo da televisão, cujo tema era salvação. Eu só tinha TV de tubo e um videogame, um Mega Drive. A cama já tinha ido, geladeira, fogão. Eu morava numa casinha alugada, eu pagava R$80 na Vila Independência, Pinheirinho. Ela era do tamanho de 2 banheiros pequenos, mais ou menos. Eu falei, antes que eu perca a TV e o videogame, eu vou procurar a igreja mais perto de minha casa. A vida ia mal, havia algo dentro de mim que me puxava, que me sugava, que me arrastava. Algo que eu não queria fazer, mas eu fazia como um escravo acorrentado. Eu passava a semana inteira, a quinzena inteira fazendo planos, o que eu ia fazer com aquele dinheiro. Mas de repente algo me arrebatava, uma fissura, algo terrível, uma vontade de sair, de suprir um buraco que havia na alma. Eu falei, então é isso, eu vou para a igreja. Chegando na igreja mais próxima de minha casa, eis que a mensagem, o versículo era esse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fiquei empolgado, eu fiquei emocionado. Eu falei, é agora que vai acontecer a mágica na minha vida, irmão Silvano. Aquele cidadão apontou o dedo e eu sentei bem lá no fundo. Eu sentei bem no fundo, que é para quase ninguém me ver. Eu fiquei observando e disse, você! Eu, quem? Olhei para trás, é você mesmo. Falei, qual fita? Vem aqui na frente. Você é de boné e moletom. Tá bom. Tirei o boné. Cheguei na frente. Aquele cidadão impôs a mão na minha cabeça. Abre parênteses. Não é qualquer um que pode pôr a mão na tua cabeça. Não é, irmão Silvano? Mas aquele cidadão colocou a mão na minha cabeça. Colocou a mão na minha cabeça como ministro do Evangelho, como eu acredito que ele realmente era. E ele colocou esses 2 dedos aqui, o polegar e o mindinho, um em cada lado da minha fronte, e começou a apertar. Ele apertou com tanta força que eu comecei a tontear. E ele foi apertando e girando minha cabeça. E ele foi girando minha cabeça e dizendo assim, todo vício. Preste atenção. Eu não fugi do assunto ainda. Eu não saí do assunto. Eu queria conhecer a verdade. Eu saí de casa para conhecer a verdade. Eu entrei numa igreja buscando a verdade que me liberta. A verdade que conseguisse me tirar daquela situação que eu estava. Então ele começou a girar a minha cabeça e começou a inclinar para trás. E foi dobrando, vieram 2 irmãs e fizeram, sabe quando a gente fazia ponte na escola? Que você cruza a mão aqui assim e puxa? Ele foi me dobrando, eu falei, não vou dobrar. Biblicamente, do Gênesis ao Apocalipse, não se cai para trás na presença de Deus. E Daniel diz que ele prostrou-se. Só tem um jeito de prostrar-se, que é para frente. Não tem como você entrar para fora. Não tem como você sair para dentro. Não tem como você subir para baixo.
Não tem como você descer para cima. Prostrar-se é de joelho, caindo com o rosto em terra, caindo com o rosto no pó. Os homens, Moisés, todos que viram de Gênesis ao Apocalipse, eles se prostraram de joelhos, irmão Douglas. Nenhum caiu para trás. Eu não sabia disso, mas alguma coisa dizia que aquilo dali não iria me libertar. Que alguma coisa não estava certa. Tudo bem, prosseguiu. Esse irmão está endemoniado. E eu disse para ele: tire o demônio, por favor. Tire o demônio, pelo amor de Deus. Arranque o demônio de mim. Conjunto Saquarema. Eu lembro bem, eu só não vou dizer o nome da igreja. Mas é no Conjunto Saquarema, próximo à Independência. Tire, pelo amor de Deus, o demônio de mim. E eu fui. Dali foi o videogame, foi a televisão. Eu saí da igreja com o mesmo desejo, com a mesma compulsão, com aquele mesmo terror. Eu achei que eu ia chegar em casa e jogar fora todos os litros, todas as garrafas, todas as pontas de maconha, todos os cachimbos eu ia jogar fora. Eu achei que eu ia limpar a minha casa e minha vida ia ser transformada. Ele não me explicou a verdade. E a verdade é que eu tinha algo chamado concupiscência, que é um desejo desenfreado. Quando o ser humano caiu, quando o ser humano pecou no Éden, nosso interior foi deturpado, foi estragado. Deus criou um mundo perfeito, havia paz na terra, havia paz dentro do ser humano, mas desde então não houve mais paz. Que somente Cristo poderia fazer isso na minha vida. Bom, eu quero passar uma oportunidade para minha irmã Regiane falar algo, aquilo que Deus coloca no coração. Deixa Deus te usar na simplicidade, conforme Deus usa cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Para você que não conhece, essa é a minha irmã, tá bom? Bem, irmã. Minha bênção. Minha bênção. Bom, então, né? Deixa Deus te usar. Às vezes já abriram, já leram a palavra, assim, e eu só venho dar respaldo àquilo que eles vêm dizer e contar um pouquinho, assim, porque, assim, cada um de nós é um milagre. E eu creio, porque, assim, eu vivo um milagre quando eu olho para ele. Eu vivo um milagre de muitos anos atrás. Eu vivo um milagre de resposta de oração de muitos anos. Diversas situações, né? Eu teria aqui horas para falar, mas assim, houve uma época em que ele sumiu, virou fumaça, por 3 anos. E ele sabe da ligação, do amor que eu tenho por ele. E enquanto eu sentada ali, Deus me fazia lembrar que Deus é Deus de resposta, no tempo dele, da maneira dele. Deus é um Deus de resposta. A nossa palavra, ela pode não ter valor se ela não tiver o respaldo de Deus. Eu posso dizer a ele, como, né, ele acabou de dizer lá, que o rapaz falava a respeito do demônio, do vício e coisa e tal. A palavra dele não teve poder, mas em algum determinado tempo, aquilo que Deus falou em propósito, em respeito à vida do meu irmão Edson, quando Deus proferiu a palavra, aquilo ali se cumpriu, porque a nossa palavra às vezes ela é vã, às vezes a gente fala tolamente, a gente fala aquilo que não deveria, ou fala, mas assim, a palavra de Deus ela nunca é vazia, e Deus é um Deus de resposta. E nesse período, em todo o tempo que eu estive aqui, desde a minha conversão em 2007, 2008, em todo o tempo eu orava a Deus e eu pedia, e até antes, né, porque a nossa história com essa situação dele é bem anterior à minha conversão em 2007, até antes eu pedia a Deus da minha maneira, mas assim, quando eu estava na presença de Deus, eu orava a Deus e dizia assim, olha, eu não sei por onde anda, Senhor, eu não sei por onde anda, mas o Senhor sabe onde ele está, e eu creio que o Senhor é um Deus que é onipresente. O Senhor é onisciente, então o Senhor conhece a necessidade
o Senhor sabe das lutas, e aonde ele estiver, eu creio que o Senhor vai colocar por onde ele passar alguém que vai falar da tua palavra, alguém que vai trazer no coração dele essas palavras de salvação, que vai abrir os olhos dele, e no tempo do Senhor ele vai voltar, no tempo do Senhor ele vai ouvir, e ele vai, porque tem que partir da pessoa, né? Nós conhecemos a palavra e sabemos que Deus é aquele que ele vai bater na porta, mas quem vai abrir a porta é cada um de nós. Se nós não abrirmos, nós estamos do lado de dentro. A gente tem a opção de abrir a porta para aquilo que nós queremos que entre, diferente do que seja. Então Deus é Deus que não invade. Deus é Deus que ele vai esperar de nós o próximo passo. Então, assim, o que eu tenho para deixar para a igreja aqui, indiferente da situação, Deus é Deus de resposta de oração. E nós podemos viver no tempo de Deus as respostas de oração. Então, assim, eu louvo a Deus porque, assim, eu vivo um milagre na vida dele. Eu vi e vivi com ele situações, assim, que se contar é um filme. E é um filme não muito bonito, né? Mas Deus é um Deus que, por mais miseráveis que nós possamos ser em qualquer situação, ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que olha para aquela pior pessoa que você diz, mas fez isso, aquilo outro, matou, roubou, destruiu, né? Não estou falando a respeito da vida dele, estou falando a respeito de qualquer pessoa. A gente vê num noticiário, às vezes, um cidadão que cometeu atrocidades horríveis, mas até aquele lá, Deus ama. E nós não podemos nos colocar no lugar de juízes das pessoas, porque este é um papel que não cabe a nós, porque se nós olharmos diante dos olhos de Deus, nós estamos no mesmo patamar, porque o amor de Deus para nós é o mesmo que ele tem por aquele que não está na presença dele, seja por qual razão seja. E até eu creio que o pior bandido tem alguém que pede a Deus por ele. Né, o irmão falou que infelizmente teve uma perda, um jovem de 19 anos, é algo terrível e tudo, mas assim, nós precisamos crer que enquanto a vida há salvação e que Deus é aquele que é Deus de resposta, e nós podemos viver e testemunhar. Não quando se fala em milagre, as pessoas falam, lógico, queremos ver e viver, mas existe um tempo para determinadas coisas. Queremos ver e viver alguém se levantar de uma cadeira de roda e sair andando. Mas nós vivemos pequenos milagres todo momento, todo dia. A cada dia, se no final do dia a gente for refletir, a gente vai ver que a gente viveu pequenos milagres de Deus, e é isso que faz com que a nossa vida tenha valia, tenha valor. É crer que Deus é Deus de milagre, Deus de resposta, Deus de oração, porque eu vivo, alegremente eu vivo, eu contemplo a glória de Deus quando eu vejo essa bênção, né? Um casamento abençoado, uma vida assim que muitos eu ouvi. Muitos diziam assim, nossa, a gente está esperando a hora de chegar uma notícia ruim. Notícia ruim essa, os irmãos sabem qual é, né? E eu, no meu pensamento, eu dizia assim, eu creio que ainda vou ver coisas maravilhosas Deus fazendo na vida dele, e que as minhas orações não caem em vão. Eu sempre dizia isso, eu repetia em voz alta, onde eu andava, ou dependendo das pessoas, porque não é para todo mundo que você pode falar tudo. Eu dizia, eu creio em Deus, eu vou ver grandes milagres, eu vou ver Deus fazer transformação, eu creio. Porque a gente precisa entregar as orações e crer que Deus é aquele que pode dar respaldo nas nossas orações. Amém? Glória a Jesus. Palmas para Jesus. Tinha uma endemoniada na favela do Piratini, Invasão, onde eu ficava. E ela, de vez em quando, ela grudava no meu cabelo e começava a girar e torcer, tinha que pegar uns 5, 6 camaradas para arrancar ela de cima de mim. E um dia ela grudou para me abraçar com todo carinho, com os olhos brilhando assim. Eu falei, que legal, né? Eu sou amado, sou querido. Nisso vinha o carro, daí ela pegou e me jogou na frente do carro. O carro me embolou e parou com o pneu bem em cima do meu pé.
E o camarada olhou que eu estava embaixo, oh, meu pé, meu pé. Ele pegou, acelerou o carro, pisou no mastro, só jogou pedrisco, saiu voando. Moeu meu pé. Para onde eu? Tinha para onde ir. Fui lá na casa da minha irmã. Eu falo para o Denilson, se fosse eu já teria grudado a minha pessoa, um camarada que nem eu, e jogado na rua, porque eu aparecia lá alcoolizado, e daquele jeito, fedendo, podre. E eles me acolhiam, e todo mundo é um drogado, é um bêbado, é um rabo. E era mesmo. E era mesmo. As pessoas não estavam erradas. Elas não estavam erradas. Eu louvo a Deus. Dai honra a quem tem honra. Eu digo para minha irmã, se eu puder dar uma alegria para o meu cunhado, né, pelo tanto que eu incomodei, e Deus possa recompensar, eu estou rico. Eu sou um cara feliz por causa disso. Então é poucos, eu mesmo, na minha situação. O ser humano em si, por natureza, não é bom. A bondade que há no ser humano, resquício sobra do que Deus deixou, ou pela busca dele. Então Deus trabalhava na vida dela, Deus falava. É importante ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Faz toda a diferença. Minha esposa querida quer falar algo da parte de Deus? Não quer não? Ela disse a ele, se você não vai pôr um louvor, você não vai mesmo pôr um louvor, tocar no radinho, minha cunhada, põe aquele. Falei, eu não vou cantar. Eu não tenho condição nenhuma. Eu não vou cantar. Minha irmã Daniela louva, né? Ela tem o celular ali com o cabo USB. Eu falei, o radinho que eu tenho é de construção ali, ó. Cheio de fita crepe, aquele de pintura. Tá ali parado. Se quiser tentar, né? Ou quer pôr um louvor, de antemão já aviso. É essa a situação, tá bom? Quer tentar? E tem Bluetooth, meu querido. Agora sim, nada de carro. Enquanto ele vê o Bluetooth ali, deixa eu apertar um botão aqui que muda para Bluetooth. Espera aí, tá aqui, a gente vai ajeitar. FM Voice Mode. FM não. The Bluetooth device is ready to pair. Olha que voz doce e macia, ó. É do radinho falando. Eu não quis esperar terminar 100%, né? Tem a parede para revestir, tem o chão, sempre vai ter coisa para fazer, estou sempre fazendo. Vai ter o som, vai arrumar, mas uma caminhada de 1000 milhas, né, irmão Thiago? Começa com o primeiro passo. Da caixa de papelão. Eu morava numa caixa de fogão de 4 bocas, né? Eu falei, eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso de algo melhor. Daí eu arrumei uma caixa de geladeira. Uma caixa de geladeira agora já aumentou. Mas tá molhando ainda agora. Music Play Mode. Reveste com FM Voice Mode. um pacote de The colchão Bluetooth device is ready to pair. Eu arrastava aquilo pra lá e pra cá. Vou meter fogo em você. Eu falei, opa, vou pra lá. Vou queimar você The dormindo. Bluetooth device is E o ready cara to conhecia pair. outro. Esse já não me mata mais. Né? Mataram ele, a polícia matou o traficante. Ixi, era direto. Tava aqui, corria pra lá. Tava lá, corria pra cá. 10 horas ia dormir, escondendo, fugindo de bandido. Favela é sinistra. Deus me livre e guarde, não desejo isso para ninguém. Amém? Deus abençoe. Eu The vou levar uma Bluetooth palavra que se device is encontra connected também. successfully. Successfully. Houve sucesso ali. Vai passar? É isso? Alane Fernandes?
Glória a Deus. 2 Coríntios. Enquanto o irmão procura, eu vou ler e explicar um versículo. Eu gosto das coisas bem explicadas, esclarecidas, de maneira que eu entenda. Eu sempre gostei de questionar e entender o porquê das coisas. Diaconisa. Diácono é o servo, né? Diaconisa é a serva, aquela que serve no templo. O bom obreiro do Senhor começa no banheiro, começa lavando o banheiro. Primeira tarefa que Deus me deu, eu fiquei na comunidade do irmão, foram 3 anos e meio lá. Eu cuidava dos banheiros e ele dizia assim: se você limpar bem esse banheiro, você vai ser um excelente líder, as pessoas vão querer seguir você. Agora, se você tiver raiva, tiver nojo, se você não conseguir fazer essa tarefa, ninguém vai te respeitar. Limpe o banheiro, o bom servo do Senhor. Começa no banheiro. Na Peniel tinham 63 porcos. Lembra do mangueirão? Tinham 63 porcos. Eu amarrava uma toalha no pescoço com um pedaço de pau e começava a pregar para os porcos: você se converta. E apontava o dedo para os porcos e pregava para eles, pregava para as abóboras, para as melancias, desenhava carinha nas abóboras, desenhava carinha nas melancias e começava a pregar para eles. Foram o meu primeiro público, foram as melancias e os porcos. Deu certo aí, irmão? Deu. Deu certo? Quer ir lá, irmã Daniela? Ajuda nós aí.
na quitanda, cheguei hoje e o tiozinho disse assim: parou de chover, né? Eu falei: sempre parou. Sempre parou de chover. Na história da The Bluetooth humanidade, device is ready to disconnect. sempre parou de chover. Não teve uma vez na história da humanidade, no mundo, que não tenha parado de chover. Sempre parou de chover. Ele ficou me olhando assim, né? Não bate muito bem. Eu falei: então, guerreiro, toda a luta que você tiver, eu comecei a falar para ele, falei: toda a luta que você estiver passando, toda angústia, toda situação, vai passar. Vai passar, de um jeito ou de outro, o tempo vai passar. Você queira ou não, o tempo vai passar. Mas como eu, como você, como nós, vamos nos comportar diante da adversidade? É para guerreiros a vitória. A vitória é para guerreiros, para quem luta, para quem peleja, para quem abre mão de si, do seu próprio eu, dos seus próprios desejos, das suas vontades. A vontade de desistir é quem não passou por isso. Então você não é humano se você nunca teve luta, se você nunca passou uma provação grande na vida a ponto de desistir. E se também nunca desistiu, então você não é humano. Eu gostaria de conhecer alguém assim, mas eu não conheço. Então fique em paz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, tudo ele fará, acredite, pela fé. Eu falava para o Oswaldo hoje: Oswaldo, eles têm que ver como eu vou mostrar a minha fé se eu não faço nada. Eu falar para você, irmão, eu sou um homem de fé. Então me prove, porque eu não consigo ver. Eu não vejo você se esforçando, eu não vejo mudança na tua vida. Eu falei: eles vão olhar e falar: o cara é louco, o cara é doido. Ele começou fazendo, comprou uma tábua, 2 tábuas, 3 tábuas. Onde passar, eu falei: ele não bate muito bem na cabeça. E outro vai dizer: mas ele tem fé, alguma coisa move aquele cidadão. Alguma coisa move você em direção a Deus. Tenha fé. Tenha fé. Creia no teu sonho, no projeto. Não desista. Nunca, jamais, guerreiro. Caiu uma vez, caiu 2, caiu 3. Ninguém se perde por ter caído. Eu fui mestre em cair e levantar. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Cai, levanta. Mas eu não vou ficar prostrado. Eu não vou morrer aqui. Não vou meter fogo no mendigo. Eu vou assumir daqui. Eu vou me levantar. Eu vou vencer a vida. Em nome de Jesus. Amém? Irmã Thaís, palavra da parte do Senhor, de Deus. Em paz, Deus abençoa. Irmã Tereza, é a senhora mesmo, irmã Tereza. Vem aqui falar algo. Fala daí mesmo. Tá bom? Deus abençoe, irmã Tereza. Tá bom, irmã Thaís, em nome de Jesus. A Duda, em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmão Tiago, quer falar algo da parte do Senhor, guerreiro, em nome de Jesus. Sua esposa, a bênção, na paz, Deus abençoe. Guerreiro, amém. Meu Denilson, meu querido amado, quer falar algo da parte do Senhor? Você é conhecedor, meu chato. Você tem palavra. Está enferrujado, né? Vem falar algo da parte do Senhor, fala. Deixa Deus te usar. Tá bom? Em nome de Jesus. Douglas, irmã Gislaine, Deus abençoe, tem certeza? Quer falar algo da parte de Deus? É agora ou não? Que é que nem casamento. Vale agora ou se cale para sempre. Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Na verdade, eu só quero agradecer a vida dessas 2 pessoas maravilhosas que são minha família. E eu agradeço de verdade, de coração, porque eles são tudo que eu tenho. De toda a nossa família, irmãos, tios, primos, eles que restaram a nossa vida. Quem caminha com Deus, quem se converte, sabe que as pessoas vão se afastando, a gente vai se afastando. Então, na minha caminhada, depois que eu conheci Jesus, tive muito poucas pessoas na minha vida. E quem sempre esteve comigo, sempre esteve do meu lado, sempre esteve me ajudando, foi minha irmã querida. E eu olho para ela assim, eu vejo a luta que ela teve, que não foi fácil.
Não foi fácil. Eu lembro dela no quarto, quando a gente morava junto ainda. Ela no quarto, orando, com os joelhos dobrados. Eu pegava aquela Bíblia dela, grifada, do começo ao fim. E ela lia, e ela orava. E ela, hoje ela colhe. Hoje ela vê os frutos daquelas orações. Lá de trás, 15, 20, não, de alguns anos atrás, de ontem. E assim, isso, essa casa de oração, a casa dela, a família dela, eu posso dizer com toda certeza, é fruto do Senhor. É fruto de uma mulher guerreira. É fruto de uma mulher que dobrou os joelhos e que não desistiu. Não foi só bênção na vida do meu cunhado, mas ele foi bênção na vida dele. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu te amo muito. Posso chorar? Um abraço. Você não queria comer? Cunhado, vem. Pausa. Que Deus abençoe sempre. A minha esposa é guerreira. Chegaram a falar para ela, se eu fosse você, metia o pé. Largava desse camarada aí. Isso é só B.O. É só B.O. Eu falo, assim, se você casar, eles chamam de adicto, né? É B.O. Pense no B.O. Então, às vezes, primeiro a gente está há 9 anos casado. Os 30 dias de casado, eu 3 dias acordei na lata de lixo do mercado Poema. Sabe aquela lata quadrada? 18 dias. 18? 18 dias de casado. Eu sou favela. Seu perdão. Falava, eu sou favela. E eu gostava da favela. Eu tinha um amor naquilo, você não tem ideia. Eu gostava do ambiente, dos maloqueiros, das caixas de som batendo, um gritando, e foguete, e briga, e tiro, e polícia. Era insano. Eu largava a cama, larguei a esposa, e acordei na lata do lixo, assim, a funcionária abriu, você dormiu aí? Eu falei, sim, aqui é quentinho, a cebola fermenta embaixo, você coloca um papel em plástico, daí você coloca um papelão, a cebola fermenta, as frutas podres fermentam, e aquecida, e o papelão é isolante térmico, dormi quentinho. Vou para casa cheirando cebola. Se fosse outra, eu tinha abandonado. Mas ela está aí. E acreditou no meu sonho. O irmão Elias dizia assim, você tem sorte que a tua esposa apoia as tuas loucuras. As loucuras tuas. Sorte é o nome que você dá para a tua falta de fé. Você não tem a fé. Eu subi com a mochila nas costas da PNL. Ele foi usar droga, ele falou que não. Eu subi, vim aqui, fiquei morando na Quadrangular. Dali conheci minha esposa, 60 dias estava casado. É loucura. Assim. A loucura é para confundir os sábios. Você tem um propósito. Eu amo você e minha esposa. Amém, Jesus. Deus abençoe. Aí, lado a lado. Guerreira. Né? Guerreira. Deus abençoe. Tem uma parte importante também no culto que eu quero explicar para vocês. Em 1 Coríntios 9, verso 7,
Eu estava estudando hoje no grego do original, a palavra colaborar, cooperar. Ele diz assim, ó, eu vou ler nessa tradução aqui, ó. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar, e é essa parte que eu fui estudar, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Então quando ele fala assim, aquele, Douglas, que coopera é aquele que tira de dentro para fora, que ele tira de dentro de si. É algo que vem de dentro do ser humano. E ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, que não pode ser com pesar. O que é pesar? Tristeza. Você se entristece e ajuda, você fica com dó, ou então você se sente constrangido, fala, olha, eu vou ajudar porque eu fiquei muito triste com a mensagem. Não é porque você ficou triste, porque você sentiu um peso terrível no coração, você sentiu uma angústia, uma aflição. Eu tenho que ajudar para eu me sentir melhor. Não é dessa forma. Ajudar para se sentir melhor. As pessoas faziam isso comigo quando eu era mendigo. As pessoas me davam R$1, R$2, para elas se sentirem bem. Vejam como eu sou bom. Eu dei R$10 para o mendigo. Vejam como eu sou bom. Eu dei R$5. Então as pessoas ajudavam-me, não por causa de mim, mas por causa delas muitas vezes. Porque elas se sentiam bem ajudando o mendigo. Eu costumo dizer assim, veja, Senhor, estou bem na fita contigo, eu sou bom, eu ajudei o mendigo. Então, às vezes, irmão Silvano, nem era por causa de nós. Compreende? É para dispensar logo e para ir tocar a vida. Ajuda o mendigo e toca a vida. Então, não é esta a forma de vida. Você sente, você se alegra em colaborar. Ou por constrangimento, alguém constrange você. Alguém coloca você contra a parede, alguém prega o inferno. Alguém diz, meu irmão Douglas, sempre a gente conversa a respeito dessas coisas, né? Que as pessoas constrangem, obrigam. Não é por isso que nós começamos esta obra. Acho que foi mais de um ano quando começamos a fazer aqui. Quando a igreja fechou lá e começamos a ir para cá, um pouco antes de fechar. O Douglas falou, vou dizimar, o Douglas e a Gislaine. Vocês aceitam o dízimo? Eu falei assim, olha, eu aprendi da seguinte forma. Em Malaquias 3:7, Deus está tratando com o povo a maneira que eles cultuavam. Eu aprendi dessa forma. Deus repreende eles, a forma que eles, os antepassados, adoravam a Deus, que era por hipocrisia. E ele diz assim, roubará o homem a Deus? E ele diz, em que me roubais? Nas ofertas e nos dízimos. Tá, mas Deus não está tratando do dízimo. Deus está tratando da forma que eles adoravam, da maneira que eles adoravam. No Antigo Testamento, o povo guardava um animal, era dessa forma. Eles guardavam um animal e iam pecar, para quando voltassem, o animal já estava pronto. Jesus Cristo no templo uma vez derrubou, lembra que vinham os cambistas, estava cheio de animais, eles vendiam ali, eles trocavam os animais, então as pessoas entravam no templo, era a forma. O sistema levítico era dessa forma, irmão Silvano. O sistema levítico era pela morte de animais. Então eles iam, pecavam, erravam, e já tinha um animal guardado para quando pecar. É mais ou menos aquela, eu vou errar, mas Deus me perdoa. Então Deus está repreendendo isso em Malaquias. Jesus Cristo então vem, Cristo vem na terra, e uma única vez que você vê Cristo falando de dízimo, ele repreende os fariseus e repreende os escribas, doutores da lei, pessoas que ficaram copiando os escritos na frente do templo. Ele diz assim, vocês dão dízimo da hortelã e da cominho, mas o coração de vocês está longe de mim.
Então, a única vez que ele cita o dízimo é essa. Você não vai ver Cristo dando o dízimo. Você não vai ver Cristo pedindo o dízimo. Você não vai ver Cristo constrangendo o povo. Você não vai ver os apóstolos fazendo isso. Não tem. Você não encontra em Gênesis. Você não encontra em Êxodo. Você não encontra em Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, João, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Tito, Filemão. Você não encontra em Hebreus, você não encontra em 1 e 2 Pedro, você não encontra em Tiago, você não encontra em 1, 2, 3 João, você não encontra em Judas e você não encontra em Apocalipse de forma alguma. Você vai encontrar o dízimo Melquisedeque, Abraão entregando de forma voluntária. Lá você encontra o dízimo de uma forma voluntária. Então você não vê constrangendo, obrigando o povo a dizimar. E eu disse para ela, se você quiser, tudo bem. Quer entregar o dízimo? Amém, nós recebemos para construir. Mas eu nunca vi Jesus. Por que isso, irmão Edson? Por quê? Porque o templo, no ano 70, foi derrubado. General Tito chegou em Jerusalém e destruiu o templo. Então, o dízimos e as ofertas eram para sustentação da tribo de Levi. Já estou terminando essa explicação, tá bom? Você vai entender por que eu não concordo. Porque eu não concordo. Ah, não é por que os pastores não pregam contra o dízimo? Por que será? Por que será que eles não falam isso, não explicam para ninguém? Por que será que eles não falam isso? Tem duas palavras, tem uma palavra só, começa com Gá e termina com Nância. É por isso, porque é cômodo. Então, segundo o que eu aprendi, o que eu li da Bíblia, o templo foi derrubado no ano 70. Não existe o sistema levítico, não existe a tribo de Levi. A casa do tesouro é onde ficavam os mantimentos, os alimentos para a sustentação do tribo de Levi. No ano 70, o templo cai. Não existe mais o templo em Jerusalém. E acaba o sistema levítico. O sistema levítico não existe mais. O que há são as ofertas. Se alguém quiser entregar o dízimo, que seja segundo Abraão entregou para Melquisedeque, quando ele saiu da guerra dos 5 reis, ele levou pão e vinho e dizimou do que ele tinha ganho, de forma voluntária. Você compreende que é de forma voluntária? Você compreende que se você quiser ajudar é de forma voluntária e que de parte de dentro, foi assim que eu aprendi. Ah, eu não concordo, tudo bem. Quer dizimar, quer entregar 10% todo mês? É com você, não é comigo. A minha esposa crê, e eu não brigo com ela. Eu não brigo. O que eu aprendi foi dessa forma. Eu nunca vi os apóstolos entregar o dízimo. Eu nunca vi eles pedirem dízimo. Eu nunca vi Cristo dar o dízimo. Eu não vi Cristo pedir o dízimo. É dessa forma. Então, se for para contribuir, você quer ajudar. Eu gosto de ajudar. Eu vou ajudar essa obra. É com você. Deus vai retribuir. Ele diz que quem semeia com alegria, quem oferta com alegria e generosamente também ceifará. No 8 de Coríntios é assim. E no 9 ele completa. Havia as ofertas existem, tá bom? Não temos o coador ainda, mas temos o gasofilácio, tá bom? Se você quiser ofertar, fique à vontade em nome de Jesus. No outro lugar eu não posso pregar isso. Por isso eu fiz uma igreja. Entendeu? Em outro lugar eu não posso pregar isso. Por isso eu fiz uma igreja. Eu estava até aqui. Eu estava até a tampa da ganância desses mercenários. Estava cansado de ver pastor abastecer carro, comprar caminhonete, comer pizza, fazer chapinha.
torrar o dinheiro do povo e a irmã Maria indo e voltando a pé da igreja. E é motivo de muito desvio. É cômodo. Por que eu vou falar comodíssimo? Se isso é dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Só que isso chega num nível terrível que fica insustentável, insuportável. A pedância. O tempo todo pedindo. Falei, eu vou comprar uma tábua com esse dinheiro, vou comprar 2 tábuas, vou comprar 3 tábuas. Deus abençoe a minha esposa que apoiou eu nessa luta, tá bom? Vou orar por você. Caso queira ofertar, caso queira dizimar, tá aqui o gasoto nosso, tá bom? Então, diga. Só dá um aviso que tem banheiro e água ali, tá? Pra você não avisou. É aqui, ó. A gente fez uma salinha aqui atrás para as crianças. E aí tem um quartinho, tem um quarto, uma cozinha. O meu povo, o povo que eu procuro na rua. Eu nunca quis ser pregador de multidões. Eu tentei isso em Botucatu. O pastor enviou eu lá para abrir uma casa de recuperação. E eu ia de igreja em igreja pregar. Pregador itinerante. E dessa forma acontecer. Eu não gosto de... o mendigo, o alcoólatra, aquele que está na rua. Daí, irmãozão. Como é que você está? E daí, chega aí. Qual foi, guerreiro? Por que você está bravo aí? Não sei o que. Não, chega aí, vamos orar. Não sei o que, não quero. Não. Esse é o meu público, mais podrão. O que nem eu estava, Então aqui atrás tem uma cama, caso um dia precise, está muito podre. Ele não vai congregar na sua igreja. É para Cristo. Vai para a igreja. Ele gosta muito de dizimar. O que ele mais ama na vida é entregar dízimo. Pode entregar. Mas eu não quero ficar aqui, eu quero na outra que cobra e arranca mais dinheiro. É livre. Estou fazendo por causa das nossas almas. Por causa de mim, manutenção da minha vida cristã. Não tem a água, não tem banheiro. Vai melhorar. Vamos ver, em nome de Jesus, tá bom? Quero orar por você. Soberano, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, agradecendo a Pai de poder e glória, pela vida, Deus querido, de quem se dispõe a nos ajudar de uma forma ou de outra com a obra, conforme o Senhor, a Deus, coloca no coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? É a vontade. Em nome de Jesus. Amém? Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensará. Amém? Louvado seja Deus. Semana que vem eu creio, o Oswaldo disse, Tite, ore por uma van. Ore por uma van para trazer os meninos da casa de recuperação. Quando eles vêm assim, enche o lugar. A presença deles. A gente vem cheio, né? Assim, bom demais, é a nossa família. Sexta-feira, às vezes eu pego a bicicleta, vou lá na casa de recuperação. Poso lá. Vou pedalando, volto, alegre, feliz. Deus abençoe. Vamos meditar numa última palavra que se encontra Romanos 7, verso 15. Vou terminar o assunto que eu comecei. 7:15 de Romanos. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, onde ele morreu. O apóstolo Paulo planejava ir para a Espanha. Nunca aconteceu, foi decapitado em Roma. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em Roma.
arrancam a cabeça de Paulo. Mas ele escreve à igreja de Roma e deixa umas recomendações, uma riqueza muito grande para nós, que explica a nossa situação como ser humano. Ele diz assim, no verso 15. Irmãos, se encontraram? Posso ler? Amém? Essa é a nossa situação na Terra. É a minha situação, é a sua, como ser humano. Na minha tradução diz: pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que eu quero, isso não pratico. Eu vou ler de novo. Pois não compreendo, eu não entendo, eu não sei o que acontece no meu modo de agir. Porquanto o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sei que tem que ser feito, isso eu não pratico. Entretanto, o que detesto, aquilo que eu não quero, aquilo que eu tenho raiva, aquilo que me prejudica, aquilo que me destrói, aquilo que eu não gostaria que tivesse em mim. Ele continua dizendo: isso me entrego a fazer. Eu me entrego a fazer aquilo que eu não quero, aquilo que eu detesto. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. A lei é boa. Neste sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que em minha pessoa, isto é, na minha carne, no meu corpo. O cachorro está bravo, mas presta atenção. Se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. 17. Neste sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente no meu coração. Contudo, eu não consigo realizá-lo. 19. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, este eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. 21. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma, eu tenho prazer na lei de Deus. Dentro de mim, eu tenho prazer nas coisas boas. Eu sei que é bom servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu não quero servir o pecado. Eu não quero servir o erro. De forma alguma. 23. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. 24. Miserável homem, ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus. 25. Aqui é a saída.
por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, o apóstolo Paulo olha para dentro de si e entende a sua situação como ser humano. Ele entende como funciona ele. No início eu disse: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer o nosso Deus Criador, como Ele é. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, de maneira tal que tenhamos uma comunhão tão grande, que sejamos arrebatados como Enoque foi. Chegar a Deus querer a nossa vida para Ele, a outra verdade, a palavra de Deus. A palavra. Deus deixou tudo pronto. Hoje nós não precisamos mais de apóstolos. As pessoas às vezes se intitulam: eu sou apóstolo de Cristo. Não existe mais apóstolos. O último apóstolo foi Paulo. O que nós temos já basta. São as cartas apostólicas. Se você ouve alguém por aí dizendo que é apóstolo, até onde eu compreendo biblicamente, é um charlatão. Pois nós não precisamos dos apóstolos. Nós temos os escritos. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Está tudo explicado. Nós não precisamos de um novo Cristo. Nós já temos a mensagem de Cristo. Nós não precisamos de um outro evangelho. Nós já temos aqui. A Bíblia, mas ela é muito grande. Eu não acho grande. Eu acho ela suficiente. Ela não é exaustiva. Muita coisa você não vai encontrar na Bíblia. Você vai precisar de Deus. Você não vai encontrar transfusão de sangue. Você não vai encontrar sobre cremar ou não cremar. Você não vai encontrar sobre Facebook. Você não vai encontrar sobre computador, internet. Você precisa do Espírito Santo para isso. Mas aqui na Bíblia, lendo, você vai entender como funciona o próprio Deus. Amém? A outra verdade, a sua, a minha verdade. A minha verdade. Como eu vou ser liberto se eu não conheço a minha verdade? O cidadão impôs a minha mão e começou a girar. E girou, e girou, e girou. E foi me dobrar para trás. Não, coloque o pé para trás. Se te começarem a empurrar, você põe o pé para trás. Não vai me derrubar. Não vai me deitar no chão. Não vai. Caiu na unção. Então caia para frente. Eu vejo os homens de Deus se prostrando de joelho, caindo para frente, não vai me dobrar para trás. Está endemoniado, em nome de Jesus, sai. Na primeira uma vez, o cidadão veio rebolando e falando em língua estranha, todo efeminado e apontando o dedo, um para cada um. O Osvaldo estava lá. E cada um que ele apontava o dedo, as pessoas se ajoelhavam. Ele dizia: você tem pecado, você tem pecado. Você tem pecado. E todos eles iam se ajoelhando, irmão Denilson. Todos eles. Ele levou uma mão assim na minha cabeça, veio no púlpito, levou a mão na minha cabeça assim e falou assim: põe a tua casa em ordem. Eu falei: em nome de Jesus, espírito de engano, pô, sai. Tá! Voou assim, caiu, quebrou o banco da pena. Não estou em pecado. Não estou em pecado, Satanás. Uma língua estridente, uma língua estranha, e todo mundo glorificava, e todo mundo dava aleluia. Eu falei: esse troço está estranho. Sabe que não bate, que aquilo... Caiu para trás. Demônio cai para trás. Demônio cai para trás. Caiu endemoniado. Os anos se passaram. Agora no tiner, tentei um enforcamento, a corda arrebentou, cortar os pulsos, não sabia cortar, não funcionou. Meti fogo na minha própria casa, minha mãe foi embora, se mudou, com razão. Me internaram como louco. Quando eu saí do hospício, Felipe Pinel, vários internamentos. Minha mãe tinha se mudado. Eu dou razão a ela. Morando na rua agora, na favela. Um dia, no alagamento onde eu morava, 27 dias que eu não tomava banho.
o cidadão, quando eu fui entrar no Mocó, onde eu morava, eu servi ele o dia inteiro com droga e álcool. Servi o cidadão o dia inteiro. Eu tenho paulada na cabeça de gente que eu embriaguei. Bebia minha cachaça e batia na minha cabeça. Eu tenho facada de gente que eu droguei. Usava minha droga e cortava eu com faca. É isso. É desse jeito. Quando eu fui entrar no, chama de Mocó, Muquifo, onde eu tinha uma mesa que eu deixava organizada. Estava lotada de dinheiro, cheia de dinheiro e droga. Ele apontou uma pistola na minha cabeça. Quando eu fui entrar, ele apontou a pistola e engatilhou. Não puxou. Eu vejo as pessoas dizendo que puxou e não saiu bala. Ele não puxou. Para mim, ele não puxou. Alguém disse assim, deixa ele. Ele é só um coitado. Ele é só um coitado. E me jogou no alagado. Enchia d'água, né? Na chuva, né? Invasão enche d'água. Eu caí na água. Fui parar, pedir ajuda. Fui parar na comunidade irmão. E alguém abriu a Bíblia e leu: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele abriu exatamente no texto que eu li de Romanos. E ele me explicou que no princípio não era assim. Que Deus havia criado um lugar onde havia paz. A terra era tranquila. Não havia terremoto. Não havia furacão. Não havia tempestade. E o ser humano tinha paz neste lugar. E Deus deu uma ordem ao casal. Disse assim, e alertou eles. No dia que me desobedecer, certamente, ele não disse talvez numa dessa, quem sabe, vocês vão morrer. Ele disse, certamente morrereis. Mas o ser humano não deu crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus, que toda tarde vinha e falava na viração do dia com Adão. E eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. A partir daí, expulsos do Éden, Adão reparou que quando ele lavrava a terra, ele transpirava. Que a partir de agora ele sentia sede. Toda hora tinha que beber água. Ele sentia fome e que se não comesse, sentia dores de estômago. A sua esposa, a sua companheira, passou a dar à luz com dores. A Bíblia diz que a mulher passou a dar à luz com dores agora. Então o corpo doía. Então agora o casal se fadigava. A mulher olhava, isso imagino eu, contextualizando a Bíblia, para o rosto do seu marido e começou a reparar que os pelos do rosto, o cabelo começou a ficar grisalho. Começaram a envelhecer, mas não tinha isso. Não era para ser assim. Eles viam que andavam irritados agora. Olharam para os seus filhos e notaram que um era bom e o outro era mau. Certa feita, Caim chamou seu irmão, disse, vamos ao campo comigo. Por que ele fez isso? Porque ele olhou seu irmão adorando a Deus. Ele viu que as obras de Abel eram boas. Não havia erro. Tudo bem, vamos matar o bandido, vamos matar quem mata, até passa. Mas não era assim com Abel. O único erro, se é que foi e não foi, era servir a Deus. Agora, Caim chama seu irmão e por raiva, pelas obras boas. Algo estranho o casal viu em seus filhos. Um era bom e o outro era mau. Agora a raça humana era toda assim, igual numa fábrica. Se a máquina que faz a garrafa de Coca-Cola dá defeito na primeira garrafa, todas as demais garrafas sairão com defeito. A máquina foi estragada. Todos os seres humanos agora vêm com defeito.
Não tem ninguém que nunca erre, que nunca peque e que sempre consiga fazer o bem. Sentiam dentro de si sentimentos estranhos, raiva, ira, ódio, coisas que não deveriam mais sentir. E pior, um desejo insaciável, que não mais cessaria. Uns é por muita televisão, outros por comida, outros por álcool, outros por droga. E eu chego na minha pessoa e eu já vou até você que não usou e não bebeu. E nunca, graças a Deus, fez isso. Deus seja louvado. Mas a fábrica ainda é a mesma. Você só não se entregou. Você só não foi estúpido igual ao Edson. Você só não foi estúpido igual essa pessoa aqui. Louvado seja Deus por isso. Então ele notou, o apóstolo Paulo, que dentro dele havia algo errado. Tiago 1,12 diz que há uma coisa chamada concupiscência. Um desejo desenfreado no ser humano. Uns é de comprar muito, outros é de dormir muito, outros é de crescer, outros é por muita igreja, outros é por muitas terras, outros é por N coisas. É um desejo desenfreado. Uns querem beber mais e mais, outros querem usar droga e mais e mais e mais. Outros querem mulheres, outros querem homens, outros querem. E esse pastor colocou os meus vícios dentro desse pacote. Ele não me chamou de drogado, ele disse que eu era pecador. Ele não disse que eu era só um noiado. Ele não disse que eu era só um craqueiro ou um bêbado. Ele disse que eu fazia a mínima diferença. Que todos somos pecadores. Que todos nós temos um desejo por fazer o mal. E nós queremos fazer o bem às vezes. E nem sempre conseguimos. O apóstolo Paulo entendeu isso daqui. E descreveu em Romanos. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Você acha que alguém quer se destruir? Você acha que é um projeto de vida? O meu projeto de vida é morar numa caixa de papelão e apanhar na rua. Esse é o projeto. O meu projeto de vida é chegar bêbado em casa e brigar com a minha mulher. O meu sonho é cair na valeta, ser preso, levar corridão. Ninguém quer. Quem quer isso para si? Quem quer isso para si? Ninguém quer isso para si. Qual ser humano em sã consciência? Eu digo que o problema do ser humano não é a droga. Na casa de recuperação, eles estão lá porque o problema é a droga. Não é a droga. Eles foram lá por quê? Por que foram para a droga? Porque tem algo errado antes. Qual cidadão em sã consciência quer ser um? Qual irmão Silvano quer passar pelo que a gente passou? Até se matar. Que é isso para si? Então a Bíblia chama de concupiscência. Um desejo desenfreado em pecar, em errar cada vez mais. E quem coloca um freio nisso? Quem restabelece a conexão? Tem um versículo, se não me falha, em Coríntios, aí nos primeiros capítulos, no 2:16, se não me falha a memória, mas eu sei que ele diz assim, que a terra e a natureza anseia pelo dia da redenção. A natureza. A terra que frutificava, quando Adão trabalhava, a terra devolvia o fruto, gratificava ele. Agora já não produzia mais tanto, diz que produzia espinhos e abrolhos. Lembra? A terra já não gratificava também desta forma. A própria terra anseia pelo dia da redenção. O ser humano anseia pelo dia da redenção, mas ele preparou o alívio. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem como ser rei e sacerdote sobre si. Tem como você tomar as rédeas da tua vida. Tem como você guiar você mesmo. Seja o que for. Seja o que for.
Não importa. Cristo está voltando para quê? Para completar a boa obra. Aquilo que se havia perdido, que era a comunhão com Cristo Jesus, com Deus, a comunhão direta. Adão falava com Deus no Éden toda a tarde. Foi cortada a relação. No Antigo Testamento, o Espírito Santo tomava alguns homens esporadicamente e eles faziam a obra de Deus. Cristo sobe. Mas no dia de Pentecostes, eu sou pentecostal. Pentecostal daquele que grita muito. Ser pentecostal é gritar muito, é falar muito em línguas. Eu creio que ser pentecostal é aquele que recebeu a promessa de Joel 2. No dia de Pentecostes, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Se eu grito, se eu falo, isso é coisa minha. Se eu falo em línguas, também, isso é porque sou tomado pelo Espírito. Mas não é um sinal de que eu realmente seja pentecostal. Pentecostal e ser cheio do Espírito é chorar muito, né? Ana Paula fala, preciso de ti, Senhor. Precisa, não é tão cheio do Espírito. Se ela está cheia do Espírito, amém. Mas não são as evidências. As evidências é aquela vida transformada do ser humano, dia após dia. Ele vai trabalhando. Volta a Filipenses 1:6. Então eu creio no dia de Pentecostes. Eu sou pentecostal. Só não grito muito às vezes. Tudo bem? Tudo bem? Amém. Só não grito muito às vezes. Eu prefiro falar as palavras da forma que você entenda. Que você vá para casa e entendeu, conseguiu entender o que eu disse. Tá bom? É assim que eu aprendi. Aquele que anda em espírito, conversa, lavando louça. Em que lugar que eu tenho que adorar a Deus? No Monte Gerizim? Ou é no templo em Jerusalém? A hora é agora. A mulher samaritana perguntou, onde que eu adoro? Em espírito e verdade. Ela lavando uma louça, vai numa casa, você conversa com Deus. Tudo bem? Então esse é o Cristo Jesus, que Deus preparou. E o Espírito Santo, que tem nos guiado até a volta dele. Eu não posso esquecer de dizer que a obra de Deus na nossa vida era em 3 tempos. A salvação. A salvação que aquele camarada me prometeu quando colocou a mão na minha cabeça. Ela acontece em 3 tempos. No passado, eu fui salvo. Né? Precisamos de um Cristo Jesus Salvador. Senhor, me salva. Tá bom, está morrendo? Vem, eu te salvo. Beleza, está salvo? Beleza. No presente, estou sendo salvo, esposa. Todo dia estou sendo salvo do quê? Da paga pelo pecado, das consequências destrutivas do pecado. Você vê o alcoólatra, eu digo assim, o alcoólatra tem cara de alcoólatra. Você vê o drogado, ele tem cara de drogado. Então, recebe em seus corpos, Romanos 1, no primeiro capítulo, diz que nós recebemos em nossos corpos a paga pelo nosso pecado. E nós estamos sendo salvos todos os dias. E seremos salvos totalmente quando Cristo Jesus voltar. Seria bom se Ele colocasse a mão na minha cabeça. Bom, eu chegasse em casa e limpasse tudo. E falasse, nossa, acordei. Era um pesadelo. Era um pesadelo horrível. Amanhã cedo eu vou procurar emprego. Só que não, eu voltei para o chacarrinho. Então estamos sendo salvos. Em nome de Jesus, tá bom? Se coloque em pé, em nome de Jesus, nós vamos orar. Não sei que horas é. Não olhei o relógio. Se demorei, se enfadei. Desculpe, se enfadei. É o primeiro dia, estamos aprendendo. O primeiro dia de aula, eu lembro que era bem complicado. Depois você acostuma. Todos os dias não eram mais fáceis? É isso. A mensagem que eu queria passar para você é isso. Prossiga. Persevere com Cristo Jesus. Na tua casa, no teu lar, no teu trabalho. É aqui, é ali. Não, é no dia a dia. No dia a dia. No
dia a dia, aqui, ali, o tempo todo. Eu fiquei 3 anos sem ir na igreja fazer culto em casa. Estava orando, louvando. Ah, estava usando droga, estava bebendo? Não, estava. Colocar o meu louvor, colocar a minha musiquinha. Toquei a vida. Toquei a vida. Durante a pandemia, não pode ir para a igreja. Ah, então todos os crentes agora vão para o inferno, porque não estão indo na igreja. Eu saí da igreja antes, então eu já estava condenado antes. A pandemia veio e não podia ir para a igreja. E quem morreu durante a pandemia? Em casa. É a igreja que salva. É Cristo Jesus que nos liberta. Venha para a igreja, para manter a comunhão, para nos ajudar. Em nome de Jesus Cristo. Mas Deus não fundou o judaísmo. Estabeleceu uma aliança com Abraão. Venha, vamos caminhar. Vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Vem caminhar comigo. Bom? Amém? Amém. Deus abençoe você. Paciência. Em nome de Jesus Cristo. Aguenta firme. Mais cedo ou mais tarde, Cristo virá. As lutas, as provas, não há nenhuma que Ele não possa vencer por você. Faça a tua parte. Deus fará dele. Em nome de Jesus, nosso Deus. Oremos. Soberano, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer, porque o Senhor é poderoso, é maravilhoso, tem nos guiado, a Deus, por um caminho excelente. Eu oro pela vida dos meus irmãos, que aqui estiveram, tendo a Deus querido, a compreensão, a paciência, de estar conosco, para adorar, exaltar teu santo nome. Fala com eles durante essa semana, para que haja, sim, ó Deus querido, mudança naquilo que nós precisamos mudar, para agradar a Ti, nosso Senhor, nosso Deus, que nos separou, nos limpou, purificou, santificou para uma grande obra. Fica conosco e nos abençoa até a Tua volta em Cristo Jesus, nosso Deus. Amém? Amém. Amém, esposa? Algo mais? Não, só avisar que tem cachorro quente isso aqui. Opa! Eu fui numa igreja uma vez. É a última, tá bom? É a última. Não, mas é a mesma. Ele disse assim, depois ele deu a vez apostólica e disse: chegou a melhor hora do culto. Tem Coca-Cola e pastel na cantina. A melhor hora do culto. Eu não veio mais. Não fui mais. Se a melhor hora é isso. A Bíblia diz que o reino do céu não é bebida nem comida, mas é alegria no Espírito, né? É alegria no Espírito. Portanto, quer comais, quer bebais, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você tem que... Amém. Amém. Deus abençoe. Semana que vem eu vou estar aqui. Frio, chuva, nevando. Às 19h30 até às 21h. Eu vou pôr um relógio ali. Eu fico olhando, eu gosto disso, de pontualidade. O homem vale sua palavra e seu horário. Né? Posso me atrasar um pouquinho, mas eu tenho que cumprir o que eu faço. Eu vou pôr um relógio ali, vai ser das 19h30 às 21h. Tá bom? Se os meninos da PNL estiverem aqui, você vê que eu creio. Orar. Deus vai abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus, o grande Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce e rica comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos, não somente hoje, mas para todos aqueles que vão perseverar com Cristo Jesus. Digam amém por 3 vezes, bem forte. Amém, amém e amém. Palmas para Jesus que Ele merece. Seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Tem paz? Tem paz. Tem paz. Eu vou lá escutar. Opa! Espera aí, guerreiro. Passa o pé de árvore. Sandra. Segura aqui. Isso aqui. Deus abençoa. Pode ser, né, mano? Amém. Pode ser.